Parabéns do clube. Um abraço. Temos dia 18, aniversário de 49 anos de casamento do companheiro Fábio de Souza Neto e da Sheila. Um abraço para o Fábio e para a Sheila. Dia 21, 4 anos de admissão do companheiro Fabiano Reste dos Reis, nosso próximo presidente. E dia 21, aniversário da Ariane, filha da companheira Sandra Frenzel. As efemérides da semana. Dia 18, dia do químico e da imigração japonesa no Brasil. Dia 19, Dia Nacional do Cinema Brasileiro, Dia Nacional do Imigrante. Dia 20, Dia Mundial do Refugiado. E dia 21, olha que incrível, Dia do Aperto de Mão, que celebra com este pequeno gesto a paz. Depois de vocês almoçarem, cumprimente, por favor, os companheiros com a mão. Agora a pandemia acabou, né? Então, parabéns a todos. Sejam muito bem-vindos, convidados, companheiros. Se sintam em casa no nosso clube. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente para continuar a reunião. Com o microfone. Obrigada, companheiro Romeu. Companheiros, antes de mais nada, eu quero comunicar, né, a todos que não sabem, que essa semana a nossa companheira, a doutora Chang, foi agraciada com o troféu Valmir Manguê, da área da medicina, entre vários e excelentes candidatos da nossa região. Então, uma salva de palmas à companheira Chang, que é funcionária do Ministério da Saúde, emprestada para a Prefeitura Municipal de Curitiba e desenvolve um trabalho, além do trabalho como médica na Prefeitura, um trabalho excelente de voluntariado em muitas áreas. Então, eu não vou ler o currículo dela agora, mas em outro momento vale a pena, porque a gente conhece pouco dos companheiros, né? E a companheira Chang realmente merece esse troféu. Muito obrigada, parabéns, Chang. Excelente trabalho de voluntariado. Isso. E o governador está dizendo aqui também que ela é a nossa fotógrafa oficial do distrito, né? Onde ela vai, tem fotos e todo mundo postadas ainda, né? As fotos não ficam guardadas. Eu quero também comunicar e informar a presença com muita alegria da nossa intercambista Maria Eduarda, que chegou a semana passada dos Estados Unidos. Levanta, Maria Eduarda. Bem-vinda. Ela fez um excelente intercâmbio em Oklahoma. Foi muito benquista. Só para vocês terem uma ideia, a família foi visitá-la em Oklahoma e todas as 3 famílias que receberam a Eduarda quiseram conhecer a família brasileira dela, fizeram uma recepção e eles fizeram feijoada com caipirinha para os americanos. Bom, já ganharam Oklahoma inteira, né? E Eduarda, seja muito bem-vinda. Num outro momento, a Eduarda vai fazer a apresentação dela contando como foi a sua experiência nos Estados Unidos. E eu quero dizer também que ela foi aprovada em quantas universidades? 7 universidades dos Estados Unidos. Orgulho para nós, né? Então, essa menina que era super boa aluna no Colégio Bom Jesus, saiu daqui, secretário, com um currículo maravilhoso. O avô dela quase teve um infarto quando ela desistiu de fazer medicina, fazer o cursinho para ir para o intercâmbio, mas nós temos certeza que este momento mudou a vida dela, né? Parabéns, Eduardo. Bom, companheiros, agora então nós passaremos para um momento muito importante da nossa reunião, em que, seguindo uma tradição do Rotary Clube de Curitiba, que há 90 anos recebe ilustres personalidades aqui, este que é o primeiro clube do Paraná e tem sido, desde dos seus primórdios, uma casa de troca de conhecimentos, fomento de ideias e serviços humanitários. Hoje, então, nós temos a honra de receber para a sua palestra Vacinas e a Importância de Parcerias, o excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Estado do Paraná, carinhosamente chamado de Beto Preto, né? Eu já nem lembro mais. E para apresentá-lo devidamente, seja muito bem-vindo, eu convido o companheiro Marcos Dumakoski. Por gentileza, companheiro.
Presidente Sandra, governadores Jorge Belotto, secretário amigo Beto Preto, para mim uma honra muito grande ter sido incumbido pela presidente de fazer a sua apresentação. Se eu for ler o currículo do secretário Beto Preto, não haverá palestra, porque o currículo dele é tão extenso que eu tomarei o tempo da palestra. Então eu vou me ater a alguns pontos principais. O secretário foi formado em medicina pela Universidade de Londrina, nossa querida UEL, especialista em medicina nuclear pelo Instituto de Rio Preto, de medicina nuclear, pós-graduado em medicina do trabalho pela conceituadíssima USP de São Paulo, secretário de Estado da Saúde, mas antes foi secretário de Saúde da Apucarana, de Califórnia, se eu não me engano. Me parece que em Apucarana também exerceu a prefeitura daquela cidade com uma aprovação recorde entre os prefeitos que exerciam o mandato naquela ocasião. Também foi diretor da ANS, dentre muitas outras atividades que ele teve ao longo da sua vida. Como vocês vieram aqui para ouvi-lo e não para me ouvir, eu vou parar por aí, secretário, mas vou fazer duas menções extremamente importantes em nome do clube. A primeira delas é que o senhor pegou o maior desafio da história da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e, quem sabe, da nossa geração, que foi a pandemia. E essa pandemia foi conduzida com muita competência, serenidade e principalmente valorizando a ciência, que é uma coisa que nós não vimos em muitos outros lugares, por muitas outras lideranças. Aqui no Paraná, o secretário Beto Preto conduziu, baseado na ciência, nos orientando, nos posicionando e, enfim, tirando fantasmas que à época tentavam criar em torno da pandemia, que até hoje ainda não há consenso em certas áreas, mas a sua atuação merece aqui um destaque em nome do Rotary Club de Curitiba. E o segundo destaque que eu faço, presidente Sandra, é da importância de você encerrar a tua gestão trazendo o secretário da Saúde, porque a saúde, e para quem estuda um pouco a saúde sabe, é um grande desafio, não só do Paraná, não só do Brasil, mas também do mundo. Por quê? Porque a longevidade, que é um fato que tem que ser comemorado, ela traz desafios novos à saúde. Mais gente precisando de mais atendimento de saúde por mais tempo. Segundo ponto, as novas tecnologias da medicina, que vêm para resolver muitos problemas da medicina, estão encarecendo sobremaneira os tratamentos de saúde. E terceiro, o que se diz naqueles analistas e estudiosos é que os planos de saúde, não só no Brasil como no mundo, e eu ouvi isso recentemente de um especialista mundial em saúde, estão fadados à falência. E aí, quando esse especialista foi perguntado, e qual é a saída? A saída é a medicina pública. Então, a responsabilidade de um secretário da saúde competente, médico, comprometido com o bem-estar da população é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país, porque é um desafio mundial. Então, presidente Sandra, parabéns por ter tido a felicidade de convidar o secretário da Saúde para falar desse tema extremamente relevante nos tempos atuais, não só no Paraná, como no mundo. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Não sou merecedor de tudo, não. Mais fala? Não, agora é a palavra para você. Posso levantar? Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, bom almoço. Satisfação estar aqui com vocês. Agradecer ao Dom Macoski pelas palavras. Muito obrigado. Cumprimentar aqui o presidente, o governador Belotto, a presidente Sandra, Dr. Jorge, está aqui o Laércio também, que também já está indicado, né? Para ser o novo governador. Cumprimentar todos os membros do Rotary Club Curitiba, 90 anos de história. E aqueles que também não são do Rotary Club Curitiba, que estão aqui hoje visitando. Cumprimentar o Bernardo, Jorge Bernardi, todos vocês. Dizer que estou em casa, em primeiro lugar. Porque nós que somos do interior, uma das marcas do interior é ter uma relação forte com a sociedade civil organizada
E lá em Apucarana, como secretário de saúde, como prefeito, tive uma relação muito forte, direta com os Rotary Clubs. E eu tenho, pelo Rotary, pelo Lions, um respeito muito grande pelas teses defendidas, pelo ideal de servir, e a gente aprende a admirar o voluntariado. Por isso aqui hoje quero agradecer a oportunidade, Sandra, que é egressa da nossa Secretaria de Estado da Saúde, uma oportunidade de trazer aqui um pouco da nossa ideia, agradecimento a todos vocês, mas eu disse, estou em casa, em primeiro lugar, falar com os Rotarys, com o Rotary Club, segundo lugar, porque está aqui na Associação Médica também, que é o primeiro lugar que eu vim aqui em Curitiba, quando fui convidado a ser secretário pelo governador Ratinho Júnior, foi um almoço que nós tivemos aqui com a diretoria da Associação Médica. Então, estamos em casa. Gente, passamos um momento que talvez seja o pior de todos, que foi essa pandemia do Covid-19. Junto com a pandemia, nós viemos somando todos os assuntos de saúde que vinham desembocando no dia a dia da prevenção. Então nós corremos para abrir leitos de UTI, leitos hospitalares, fizemos um acerto com os hospitais, não tivemos aqui no Paraná nenhum hospital de lona, nenhum hospital de campanha que não fosse dentro de um hospital já previamente funcionando. Fizemos parcerias com todos os hospitais do Paraná e conseguimos em pouco tempo abrir 2.000 leitos de UTI a mais. Nós tínhamos 1.200 leitos de unidade de terapia intensiva, conseguimos abrir com os municípios, com a ajuda dos municípios, 2.000 leitos de unidade de terapia intensiva a mais só para o Covid. As 3.000 leitos de enfermaria para o Covid. Mas chegou num momento da crise que esses leitos foram poucos e tivemos que avançar nos outros leitos hospitalares, nos leitos de observação clínica nas UPAs, e por aí foi. Mas essa história acho que todo mundo conhece, a vacina chegou, e começamos a debelar a pandemia, mas ao mesmo tempo que debelávamos a pandemia, vem os gargalos do pós-pandemia, não é? Um dos grandes gargalos do pós-pandemia é a vacinação, é a imunização. E estamos fazendo um trabalho forte em todo o Paraná para recuperar índices vacinais. Nós chegamos a ter, e está aqui me acompanhando a coordenadora de imunização da Secretaria, a doutora Virgínia, nós chegamos a fazer em poliomielite 65% de vacinação no Paraná apenas. Estamos conseguindo ampliar. Aquela vacina de 2, de 4, de 6 meses, que é injetável, está batendo agora num número que não tinha desde 2015. Estamos conseguindo bater em 92% a injetável. Mas a vacinação ainda da gota, que feita aos 15 meses e até antes de completar os 5 anos, nós ainda temos pelo menos aí 25% para somar. Então, estou dizendo isso porque o Rotary tem na sua missão, uma das suas grandes missões, das grandes batalhas que o Rotary tem, é a erradicação da poliomielite. Então, trouxe esse assunto aqui, recentemente, né, Belotto? Teve conosco lá no Palácio Iguaçu, o movimento pela conscientização vacinal, que está unindo promotores públicos, está unindo a magistratura do Estado do Paraná, os juízes, todos os órgãos nacionais, Conselho Nacional de Justiça. E naquele dia eu falei para a Mara, nós precisamos envolver ainda mais o Rotary Club. Todos os Rotary Clubs do Paraná. Lá atrás, antes da pandemia, nós já falamos certa vez numa rodada com os governadores. Mas agora, mais do que nunca, isso se torna importante. Porque estamos descentralizados, capilarizados e são, na sua grandiosa maioria, líderes e formadores de opinião nos seus setores. Então esse momento é o momento da gente cobrar que as secretarias municipais de saúde, cobrar as autoridades locais para que nós possamos chegar mais perto de bater os índices que batíamos há 20 anos passados, onde abria a vacinação
do Zé Gotinha, aquele que era de um dia só, e naquele dia o Paraná inteiro fazia 98% da dose aplicada. Hoje, quando a gente faz essa vacinação da gota num dia só, ela bate em 40%. Então, gente, é chegada uma hora de tentar mobilizar de novo. Foi isso que eu vim aqui hoje. Eu sei do trabalho que está sendo feito nos bancos de leite humano. Fizemos um trabalho aqui com o Hospital do Trabalhador, tem lá no Hospital Regional do Litoral, lá em Guarapuava também existe uma parceria do Rotary, lá em Francisco Beltrão estamos trabalhando também com os rotarianos, Ponta Grossa, batemos, na Lapa agora também, estamos batendo recordes de doação de leite materno, mas eu tenho certeza, nós vamos continuar investindo e vamos ampliar ainda mais esta rede de coleta, porque ela não para. São 15 bancos e 15 pontos de coleta fortes do Estado, mas podemos ampliar ainda mais. Porém, nesse momento, a gente fala em vacinação, em imunização, e vem um pouco daquilo que o Dr. Domakoski falou aqui agora, que é, puxa, falamos tanto desse assunto na Covid, que eu acho que as pessoas ficaram um pouco até com medo de falar de vacina. O fato, Paraná é o estado que mais vacinou contra o Covid, agora com a vacina bivalente. Primeiro lugar do Brasil, com 17% só vacinado. Veja como isso caiu no Brasil inteiro. A vacina da gripe, que nós todo ano franqueamos, e depois de certa etapa da vacina a gente encerra e deixa liberado para quem quiser tomar e o estoque acaba, ainda temos 40% do estoque nos freezers. Só que o inverno está aí. E a porta do pronto-socorro está cheia, porque está chegando o inverno, as viroses respiratórias vão fazer valer, né, a sua sazonalidade para poder conseguir, né, derrubar algumas pessoas que vão acabar indo procurar a porta de um pronto-socorro, de uma UPA. Então, gente, saúde, onde tem ciência envolvida, onde tem a possibilidade de prevenir doenças, nós não podemos titubear. Tem que tomar a decisão, tem que fazer valer, tem que fazer acontecer. Agora, é claro, a gente fala, uma voz sozinha, né, numa andorinha só, não faz verão. Quando a gente se ajuda e abre uma grande parceria com formadores de opinião locais, pontuais, nós conseguimos chegar mais longe, ampliar a nossa possibilidade de ganhar corações e mentes a favor deste nosso assunto. Tenho 55 anos. Quero contar para vocês um episódio em 1975. Eu tinha 7 anos de idade, teve um surto, né? O pessoal está comendo aí, mas eu vou contar essa história. Teve um surto de meningite meningocócica em Londrina. E aí toda a região foi vacinada contra a meningite meningocócica. Como é que era a vacinação naquela época? Entrava lá a equipe da saúde, que na época não era municipal, era estadual ou federal, entrava nos colégios, nas escolas, enfileirava os alunos. Alguns aqui estão lembrando, o pessoal do nosso cabelo branco aí, ó, tá lembrando. Enfileirava o aluno e pistola. A marca tá aí, todo mundo tem a marca, né? Aí, não tinha nem o que escolher, não tinha que discutir. Hoje não existe mais isso. Não existe a obrigatoriedade, tem que vacinar, senão vai... Não tem isso. Nós precisamos ganhar corações e mentes a favor da conscientização da opinião pública do assunto. Agora, a gente fala de novo, respira fundo, fala de novo, aí vem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é isso que a gente faz todo dia. Por isso que eu queria deixar esse tema para vocês. Se nós pudermos fazer frente em todo o estado, fazer um grande movimento, porque uma coisa é o secretário de Estado cobrar dos secretários municipais. Outra coisa é a sociedade civil organizada, os clubes de serviço, ocupar espaço na mídia, ocupar espaço na sua página no Facebook, no seu perfil do Instagram e colocar o assunto da vacinação também lá. Nós precisamos de todos nessas batalhas. A batalha da poliomielite é importantíssima. Aqui nós temos um agravante.
no estado do Paraná, que é um agravante positivo até. Nós tivemos aqui o Dr. Seibin, 15 dias, lá na Secretaria de Estado da Saúde, 1979, 80, 81, ficou 15 dias aqui, na época do teste da vacina. Então nós temos ainda mais esse agravante, que este estado foi casa do Dr. Albert Seibin para testar sua vacina 42 anos atrás, 43 anos atrás. Não podemos deixar cair. E nós vamos vencer, mas vamos vencer se tivermos a ajuda de todos, se conseguirmos juntar todos os esforços, os melhores formadores de opinião que podem falar nos seus segmentos, nos seus setores, levar adiante essa luta. Essa luta não é de uma pessoa, não tem um vencedor, essa luta é de todos nós. Eu conheço, com 55 anos de idade, diversas pessoas sequeladas de poliomielite. E os Rotaries, de uma maneira geral, também trabalharam muito isso, de mostrar sequelas. E vou além. Nós temos a oportunidade de não deixar voltar. Hoje nós temos o Peru em alerta vermelho já, com o retorno do vírus circulante, querendo vir para o Brasil. Se nós continuarmos com 70% de cobertura da dose de manutenção, fatalmente vai entrar. Então, se já não entrou. Por enquanto ainda não temos nada, temos algumas paralisias flácidas, alguns relatos aí que não batem com a polio. Mas cabe a todos nós que formamos opinião, falamos com as pessoas, temos condição de nos instruir ainda mais, levar este assunto adiante. Então, hoje aqui é muito mais uma mobilização, sabe, Sandra? Mobilização, agradecer a todos vocês. Nossa luta, o governador Ratinho Júnior nos dá carta branca para andar o Paraná. Mas esse andar o Paraná tem que falar com quem também ajuda a falar e a aumentar e a dar rastilho de pólvora na informação. Temos vacinas. Doutora Chan, que está lá no município, tem vacina. A vacina está à disposição. Mas as pessoas às vezes estão um pouco mais intimidadas. Se falou tanto em doença, em vacina, que as pessoas deram um passo, 2 passos atrás. É a hora de levar essa informação adiante. E eu lembro, 22 anos atrás, quando a gente estava na Secretaria Municipal de Saúde, o ministro Serra, ele instituiu a vacina da gripe como vacina do calendário tradicional, né? Todos os anos, e seriam ofertadas vacinas da gripe. Na época havia um fake news, que não era, naquela época não tinha a rede de Facebook, nada, mas era um fake news de outra maneira, né? Não, essa vacina aí é para acabar com os idosos do Brasil, para não ter a previdência social, né? Não tem nada disso, é saúde, né? Vacina é ciência. E nós precisamos ampliar. Vacina da gripe, vacina do Covid. Deus me livre de ter que voltar a discutir Covid, como a gente fez aí por 2 anos, sem parar. Noites e noites sem dormir, não entendendo como a gente abria 200 leitos hoje, falando, nós vamos ter uma semana de calmaria, porque os leitos vão dar conta disso aí. No final do primeiro dia, os 200 leitos já estavam ocupados. E assim foi durante todos os 3 picos da doença que aconteceram e que levaram tantos amigos conhecidos a óbito. O pior pico da pandemia do Covid aconteceu de dezembro de 21 para janeiro de 22. Foi o maior número de casos. Como pegou a população na plenitude da vacinação, foi o maior número de casos de Covid com a menor taxa de internação, menor taxa de óbitos. Por quê? Porque vacinamos. Tomamos a decisão de vacinar. Ao tomar a decisão de vacinar, tomamos também a decisão de passar com menos perdas do que tínhamos passado os 3 primeiros picos desta doença. Eu tinha, em 2020, em fevereiro, alguns dias antes da pandemia estourar, eu fui num congresso de secretários municipais de educação. Fui lá conversar com os secretários, como a gente está aqui hoje, mobilizando, incentivando, falando. Tínhamos passado o pior momento da dengue no Paraná, que foi de 2019 para 2020. E fui lá conversar com os secretários de educação. Falei, olha, vocês nos ajudem, vocês podem ajudar a mobilizar contra a dengue, podem fazer, né, a vistoria dos terrenos das escolas, vamos dar um exemplo, vamos conversar. E no final eu falei, olha, está vindo aí um vírus da China, foi descoberto na China, a gente não sabe exatamente o tamanho disso aí, talvez tenhamos que restringir as atividades escolares por 2 ou 3 semanas.
E o resultado foi um ano e meio sem aulas presenciais. Então, vejam só o que nós passamos, né? Essa história eu conto porque uma secretária de educação lá de 4 Pontes, perto de Marechal Cândido Rondon, falou: Beto Preto, eu estava nessa reunião, você falou isso. Eu lembrei dessa história. Falei, era para fechar 2 ou 3 semanas, o mundo inteiro fechou por 1 ano e meio. Então, gente, nós estamos nesse momento, nesse estado da arte, e falar com vocês aqui é um privilégio. Por isso que eu queria deixar essa mobilização, Belotto, a gente pudesse juntar, reunir os presidentes, os governadores aqui do Paraná, os presidentes dos Rotaries do Paraná, uma primeira conferência que vocês tiverem aí, temos interesse total de falar desses assuntos, trazer a nossa equipe toda. Hoje me acompanha a Virgínia, a Sônia, a Valmira, a Mara, o Dr. Verona que está ali atrás, que a gente possa juntar esforços, porque, como eu disse, quero reiterar aqui, lá na ponta, Curitiba é uma cidade muito grande, são várias cidades dentro de uma só. Mas lá na ponta, nos municípios do interior, na nossa cidade, acho que são 3 ou 4 Rotaries. Acho que são 3. Cada um agrega no seu grupo pessoas que formam opiniões, que falam com muitas pessoas. Nós precisamos fazer chegar essa mensagem. Ainda mais com o Rotary sendo esse grande defensor da imunização. Eu sei que vocês colocavam, inclusive, recursos financeiros para comprar vacinas. E hoje a gente tem aí o Programa Nacional de Imunizações, que nós aqui no Paraná defendemos que tinha que ser o responsável de comprar as vacinas, inclusive na época do Covid. Não tem cabimento município e Estado sair correndo atrás. A compra é uma só. A compra é centralizada, é um padrão de vacinação. E quem tem que cuidar disso é o Ministério da Saúde. Quem tem que autorizar é a Anvisa. Nós temos que ter essa relação. O maior cobrador de impostos é o governo federal. Ele também tem que arcar com as suas responsabilidades. Então foi nesse sentido que a gente defendeu esse lado. E mais uma vez, eu insisto, nós podemos fazer uma grande parceria e retomar esse assunto com o devido brilhantismo que ele merece, com o devido protagonismo que ele merece. Em alguma reunião que nós fizemos com os governadores, não sei se o Jorge estava presente em algum momento, e a própria secretaria deixou de convocar o apoio, o auxílio do Rotary Club. E eu quero dizer aqui, se em algum momento teve isso, que nós temos que esquecer o passado, daqui para frente a gente construir uma nova relação. Porque a relação é de confiança mútua, é de auxílio, é de olhar para frente e construir um muro de imunização para a nossa população. Era isso que eu queria dizer, gente, agradecer. Vim aqui com bastante alegria no coração, porque eu sei que vocês são fortes na decisão, na opinião, e nós podemos montar outros desafios aí para frente juntos com vocês. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, estou à disposição se alguém quiser fazer um questionamento. Alguém queria falar? Secretário, bom. Seguir aqui o meu roteiro. Muito obrigada pelas suas palavras, por trazer conhecimento para nós e nos lembrar da nossa importância enquanto Rotary, né, na erradicação da poliomielite e das outras doenças, que hoje nós não estamos trabalhando apenas pela polio, mas sim por todas as doenças que são imunopreveníveis. Antes de lhe entregar um certificado e uma lembrança do nosso clube, eu quero passar a palavra ao nosso governador Belotto, que aliás foi ele que conseguiu trazer o secretário de saúde aqui para o Rotary Clube de Curitiba nesse dia. Muito obrigada, governador. E ele também tem algo a nos falar sobre as parcerias que nós fechamos, né, a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde também. Governador Belotto, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde minha presidente Sandra, boa tarde nosso secretário de Estado e Saúde, Beto Preto. As parcerias são muito importantes, né? Eu acredito que quando o governador Jorge esteve à frente do distrito, das primeiras ações que nós realizamos foi a confecção das máscaras Face Shield, que nós fizemos em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. O meu clube, à época, doou uma impressora 3D para a universidade e, a partir dali, nós fizemos as máscaras e entregamos para 7. Então, o histórico de atuação do Rotary
nas parcerias é muito grande. Nós agradecemos a lembrança, secretário. O Rotary atua em 7 áreas de enfoque e as que ele mais atua são as áreas da saúde e a área da educação. São onde nós aplicamos os nossos recursos, são nessas áreas mais efetivamente. E a parceria é muito importante, e principalmente essa parceria começando aqui, na cidade de Curitiba, na região metropolitana, no nosso distrito, porque nós abrangemos uma área, uma população muito grande do estado do Paraná, né? Porque nós trabalhamos os Campos Gerais, trabalhamos o litoral, então com certeza várias regionais que vocês atuam, que vocês têm, fazem parte do nosso distrito. E nós temos uma relação muito boa também com os demais distritos do estado. Então essa conexão que precisa ser realizada e esse papel que o secretário está nos pedindo para que nós sejamos influenciadores. Na verdade, ele veio nos pedir para que nós sejamos influenciadores, e isso nós temos condições plenas de fazer. E precisamos também ter acesso aos dados, secretário. Nós precisamos saber efetivamente em quais regiões que o Rotary pode atuar mais, não é? Não é difícil de entender que, considerando o tamanho da cidade de Curitiba, Curitiba precisa muito. Considerando Ponta Grossa, precisa muito. Considerando a circulação que ocorre em Paranaguá, precisa muito. E da mesma forma, isso de uma forma geral, como deve precisar muito Londrina, como deve precisar muito Cascavel, como deve precisar muito Foz do Iguaçu. Isso é algo óbvio, né? E nós estamos abertos a essa parceria, e até eu ia perguntar onde que nós assinamos já esse contrato de parceria. Uma parceria ampla, duradoura, para que a gente possa realmente realizar aquilo que nós mais fazemos, que é a nossa missão, que é ajudar efetivamente as pessoas. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós dedicamos nosso tempo. Somos um clube de serviço, vários clubes de serviço que tem como base o companheirismo, mas através desse companheirismo muitas ações são desenvolvidas. É isso que nos move. Então, estamos abertos, estamos à disposição. Eu também queria aproveitar esse momento aqui para fazer a entrega simbólica, porque eu não perco tempo. Entrega simbólica do nosso bottom do ano rotário, simbolizando essa parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. Obrigado a Rota. Muito obrigado. Bom, secretário, então aproveitando que o senhor já sentou, não, já vai ficar em pé novamente, eu e o governador Belotto queremos entregar para o secretário, em nome desse clube que tem 90 anos, o mais tradicional, o pioneiro no Paraná, e eu quero lhe contar uma história. Esse clube foi fundado em 1933 e na nossa reunião do dia 6 de dezembro de 1933, eu quero lhe mostrar a preocupação do Rotary Clube de Curitiba com a saúde do estado do Paraná. Então, nós vamos lhe entregar um certificado ao qual está transcrito uma pequena história e a nossa ata, foto da nossa ata original. E essa ata diz o seguinte: a nossa atenção à saúde desde aquela época, né? A presidência daquele clube na época era presidida pelo companheiro Clotário de Macedo Portugal. E ele encomendou a um companheiro Manuel Vieira de Alencar, que era um importante jurista aqui no Paraná, uma consulta. Esse jurista, esse nosso companheiro Manuel Vieira, ele fez uma consulta ao diretor de saúde pública, diretor de saúde pública e outras autoridades estaduais
e ele veio da Conferência da Lepra, que tinha recém acontecido em São Paulo, onde muitas providências estavam sendo tomadas, e ele concluiu que era importante regulamentar o mais breve possível a emissão obrigatória da carteira de saúde. O nosso clube levantou essa questão então ele sugeriu que este clube fizesse um apelo ao governo interventorial e ao Ministério, então, da Educação e Saúde Pública, para que essas carteiras fossem imediatamente emitidas, obrigatoriamente e gratuitamente aos menos favorecidos. Este é o Rotary Clube de Curitiba, de 90 anos. Então, aqui, foto da nossa ata original, né? A transcrição um pouco do que ela diz. Aqui, ó. Danilo. Essa é a nossa lembrança. Quero agradecer o diploma. Agradecer o diploma a ata aqui, inclusive. É fantástico isso, né? 90 anos atrás. Aproveitar para dizer, aqui falava da hanseníase. Nós temos aqui em Piraquara um hospital dermatológico, Hospital de Dermatologia Sanitária, chamado São Roque, que tem 96 anos. E era o leprosário São Roque. Não sei se todos conhecem ou tiveram a oportunidade de passar por lá. Este hospital hoje não existe mais como hospital. Nós desativamos a possibilidade da internação. Ele se transformou num hospital-dia e num centro-dia de tratamentos. É o Centro Estadual de Tratamento de Feridas. Nós estamos fazendo cerca de 3.000 curativos por mês lá. E antes de ter transformado ele em Centro Estadual de Feridas, não fazia nenhum. Estamos fazendo já perto de 3.000 consultas de dermatologia sanitária todos os meses lá. Pênfigo, hanseníase, leishmaniose, lesões vulgares, verruga comum e também pequenas cirurgias. Um hospital de quase 100 anos, que não tinha paciente nenhum e que hoje tem vida própria novamente. Eu quero deixar aqui o convite ao Rotary, no momento que quiser fazer uma visita ao hospital, vale a pena. Aquele hospital está atendendo cidadãos paranaenses de toda a macro-região leste, desde o litoral até Ponta Grossa, até Irati, União da Vitória, Lapa, todos aqui. É uma referência, são vans todos os dias trazendo pacientes para serem atendidos lá. É um hospital que praticamente tinha morrido e hoje ele está com vida nova para atender as pessoas. E vai crescer. Nós temos uma meta de 15.000 procedimentos, consultas e atendimentos por mês. E vamos bater isso em mais pelo menos 2 anos, vamos alcançar. Quero deixar o hospital à disposição para uma visita, conhecer o que é um prédio de 100 anos, quase 100 anos, que agora conta inclusive com um museu, o Museu São Roque, que conta a história do atendimento do leprosário São Roque, do leprosário São Roque. Temos uma linha do trem que passa dentro do hospital, onde parava o trem para deixar os pacientes leprosos na década de 20, 30, 40. Isso é história que ficou para trás. Hoje nós temos medicamentos. Mas ainda assim, quem tem hanseníase, o abandono do tratamento bate em 50%. Só para dar mais um dado aqui. Então, saúde, gente. E eu quero deixar também essa palavra aqui, se me permite, Sandra. Saúde não tem missão cumprida. Enquanto a gente está cumprindo uma missão, outras 3 ou 4 estão chegando. Enquanto a gente está almoçando aqui, a porta das UPAs está acolhendo mais cidadãos que vão buscar um pouquinho de carinho, de atendimento, de ciência para o seu caso. Então, nós temos que cada dia mais falar sobre esse assunto, se colocar à disposição, e eu volto a insistir. Um prestígio, um privilégio muito grande para mim vir aqui na reunião do Rotary, falar com vocês aqui. Eu tenho certeza que daqui nós vamos fazer várias parcerias. Beloto, muito obrigado a você, a Sandra, ao Jorge, a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Acho que o Dom Acosta queria falar. Presidente, gostaria de acrescentar, se me permite. Acabei de confirmar, eu e o companheiro, o desembargador Fernando, que somos os decanos desse clube, a respeito do comentário do secretário,
membro desse clube aqui durante décadas foi o professor Rui Miranda, que foi um dos maiores estudiosos do caso de lepra, inclusive avançando na vacina para a lepra, né? Então, o companheiro Rui Miranda fez parte desse clube até os seus últimos dias e sempre foi aqui um entusiasta e nos trazia referências. Não sei se mais alguém, além do Fernando, lembra da importância do professor Rui Miranda no clube. E aproveito, presidente Sandra, para fazer um outro registro a respeito de vacinas. Em 1979, nós recebemos aqui em Curitiba o Albert Sabin, professor Albert Sabin. E eu, à época, trabalhava no gabinete do prefeito Jaime Lerner, e o governador era o Ney Braga. E nós recebemos no gabinete do prefeito o professor Sabin, e junto estava um médico que a maioria conhece, que já foi desse clube, que era o Luiz Fernando Macedo, cardiologista. Em nome do Rotary, o professor Sabin estava agradecendo o Luiz Fernando, que era rotariano, e eu, pela atuação do Rotary no combate à poliomielite. Tá? Então, fica um registro histórico. E depois o Jaime me convidou para, com ele, com o motorista, que à época chamava Secom, mostrar a cidade de Curitiba para o Albert Sabin. E eu lembro que Curitiba, na época, já era uma cidade diferenciada, e nós paramos em algum ponto de terminal, coisa assim, no Parque Barigui, descemos os três, e aí o Sabin perguntou para o Jaime: escute, a arrecadação das cidades do Brasil é a mesma? O Jaime disse: sim, é o imposto de serviços e não sei o quê. E aí eu nunca esqueci do comentário que o professor Sabin fez, e eu testemunhei. E como é que Curitiba, com a mesma arrecadação, consegue fazer muito mais do que as outras cidades brasileiras? Então eu só compartilho essa experiência que eu vivi em 1969, tá? Obrigada, Domakoski. Nós vamos encerrar e abrir para perguntas, né? Porque eu sei que muitas pessoas precisam ir embora. Mas antes eu quero pedir desculpas, secretário, como pessoa da saúde e para os outros colegas da saúde, que temos muito aqui. Eu falei a conferência da lepra, mas é que na época se falava lepra, né? Hoje nós falamos o mal de Hansen, então eu falei porque realmente foi a segunda conferência de lepra. Lá o hospital, o museu, à disposição. E se o Rotary quiser visitar, nós temos capacidade, inclusive, de parcerias para lá também. Obrigada. Nós temos também aqui uma nossa companheira que trabalhou na Hanseníase do Estado. A Sandra Frenzel trabalhou muitos anos na Secretaria de Estado. Conhece o nosso Roque, né? Trabalhei com a Gisele, que era coordenadora. Sim. Evalda. A doutora Evalda foi referência, né? E ainda é referência na Hanseníase, né? Infelizmente se aposentou. Pois é. Os bons se aposentaram, né? Desculpa aí, né? Desculpa, né? Desculpa. Não pude perder a piada, desculpa. Mas secretário e governador, né? O governador sempre fala em continuidade. Esta parceria com certeza haverá continuidade, porque nós temos o privilégio de ter aqui o governador Laércio, que assumirá a partir de 1º de julho, e com certeza, governador, essa parceria estará na sua agenda. Já conversei com o secretário. Isso. A data na agenda aqui. Mas isso vai ser fácil. O Laércio, enfim. É importante saber também, viu? O Laércio tem a chave lá da secretaria. Ele era da Receita. Não, do TCE, né? Dos ambos, Sem a Receita, sem o TCE, nada acontece no Estado. Então ele tem a chave mestra para entrar onde ele quiser. Bom, companheiros, então, agradecendo novamente a fala do secretário, eu vou encerrar a reunião, mas eu vou deixar a palavra aberta para aqueles que quiserem se manifestar. Companheiros, eu lembro, então, que nós temos as nossas revistas rotárias, inclusive os nossos convidados podem levá-las, que é o nosso meio de comunicação divulgando o que os Rotaries do Brasil fazem. Então, elas estão lá na frente para todos, né? Queria dizer também que na semana que vem nós estamos pensando e preparando uma outra reunião presencial para a prestação de contas.
Então vai ser uma reunião festiva, bacana, mas infelizmente aqui a Associação Médica ela está ocupada com um congresso, com todas as suas salas ocupadas. E nós precisamos de um lugar para fazer a nossa reunião. Então, se alguém lembrar de um lugar que sirva um almoço para que nós possamos fazer a nossa reunião de congressamento. E também lembrar a todos que no dia 29 de junho nós temos a nossa festiva de transmissão de cargos e posse da nova diretoria, secretário, onde o companheiro Fabiano assumirá como presidente. Então, convido a todos, todos coloquem nas suas agendas essa data importante para nós, né? E fazendo como nós fizemos no início, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, as autoridades civis e rotarianas, né, os nossos convidados, nossos amigos, a Ornella também, que estava aqui, a nossa solista, cantora lírica, que vai cantar na conferência, estava presente aqui também, muito obrigada. Aos convidados de todos os companheiros que estão aqui, a Sônia, que foi um prazer revê-la a todos, a Virgínia, nossa querida rotariana, outra rotariana de valor, como todos os outros aqui, a Priscila também, muito obrigada, e a todos que eu não estou nominando, me desculpem. Obrigada a todos, e eu convido, então, para apresentar o pavilhão nacional, por favor, dessa vez, os nossos benfeitores do clube. Estamos encerrando o ano rotário e eu queria convidar o companheiro Deodato, o companheiro Bittencourt para vir aqui na frente, o companheiro Domakoski também, e o aniversariante da semana, o companheiro Vidal. Cadê o Vidal? Acabou de sair, Vidal. Mas fica gravado na memória que ele foi convidado. Companheiros, todos em pé, saudemos o pavilhão nacional. Declaro encerrada a 43ª reunião do Rotary Clube de Curitiba, sob o lema Imagine o Rotary, e eu deixo a palavra aberta para quem quiser conversar com o secretário. Presidente Josiane, presidente Cláudia, muito obrigada pela presença de vocês. Miriam.